Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito. A escravidão dos hebreus no Egito fazia parte do cumprimento do plano divino para os filhos de Israel, como foi prometido a Abraão, que está no coração do texto que abre a primeira porção do livro do Êxodo. A promessa recebida pelo pai da fé dizia que Israel se tornaria em uma grande nação e que herdaria a terra de Canaã. E somos logo informados de que, embora os filhos de Jacó fossem apenas 70 pessoas quando desceram ao Egito, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Êxodo 1, verso 7. Os israelitas, que foram inicialmente bem-vindos ao Egito na era patriarcal, agora começam a experimentar uma dolorosa mudança após a morte de José. Um novo faraó inicia uma campanha de perseguição, transformando-os em um grupo de escravos. Faraó elabora um malicioso plano, detalhado em várias fases, para destruir os filhos de Israel. Eles são lentamente roubados de seu senso de valor próprio, da sua autoconfiança, sendo transformados inconscientemente em participantes de sua própria escravidão. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Quem foi Moisés, segundo a Bíblia? Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus que, obediente a Deus, teria libertado seu povo do cativeiro no Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, é relatada em 4 livros da Bíblia: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que somados ao Gênesis formam o Pentateuco. Diz a Bíblia que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. Chegando lá, foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante longos anos. No século 13 a.C., a opressão chegou ao auge quando o faraó mandou matar todos os filhos homens do povo de Israel, pois estavam se tornando mais numerosos que eles. Nascimento e juventude. Moisés, filho de Joquebede e Anrão, da tribo de Levi, nasceu no Egito, na época em que o faraó determinou que fossem executados os filhos homens dos hebreus. Moisés foi escondido por 3 meses, e depois, quando não pode mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e a escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo, enquanto de longe a irmã dele tudo observava. A criança foi resgatada por uma filha do faraó Ramsés II, que tomava banho no rio. A irmã do menino se ofereceu para conseguir uma ama de leite. Assim, ele foi amamentado pela própria mãe. Depois de crescido, o menino foi entregue de volta à filha do faraó, que lhe deu o nome de Moisés, o educou como nobre em ambiente palaciano. Como membro da família de Faraó, Moisés viveu uma vida de privilégios, mas ele ainda era um hebreu. E quando ele tinha cerca de 40 anos, Moisés viu um egípcio batendo em um de seus companheiros hebreus, e ele matou o egípcio. Ser criado na casa do faraó não dava a Moisés imunidade para assassinato, e o faraó tentou matá-lo pelo que havia feito. Então Moisés fugiu para um lugar chamado Midian, Êxodo 2, verso 15, onde se estabeleceu, casou-se com uma mulher chamada Zípora, e teve um filho chamado Gerson, Êxodo 2, versos 21 e 22. Êxodo simplesmente chama isso de um longo período. Êxodo 2, verso 23. Durante esse tempo, Faraó morreu, e o crime de Moisés foi esquecido ou descartado. Êxodo 4, verso 19. Moisés foi um profeta, o maior do Antigo Testamento. Deus designou Moisés para falar por ele, primeiro ao Faraó e depois aos israelitas. Ele falou com a autoridade de Deus e ensinou aos israelitas o que Deus desejava, mais notavelmente entregando-lhes os famosos 10 mandamentos e supostamente escrevendo o Pentateuco. Desde então, nenhum profeta se levantou em Israel como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, que fez todos aqueles sinais e prodígios que o Senhor o enviou para fazer no Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou o grande poder ou realizou as maravilhas que Moisés fez aos olhos de todo o povo de Israel. Deuteronômio 34, versos 10 ao 12. Uma vez que esta parte vem após a morte de Moisés, podemos supor que um escriba, ou Josué, escreveu isso,
e que Moisés não estava apenas declarando "eu sou o melhor" antes de assinar. Curiosidade: de acordo com os escritos de Moisés, ele também era o homem mais manso da terra. Números 12, verso 3. Moisés foi um mediador. Um dos papéis principais de Moisés foi como mediador entre Deus e Israel. Deus tinha um relacionamento especial com Moisés, e Deus frequentemente falava diretamente com ele. Os israelitas também tinham medo de Deus, tanto medo que não queriam falar diretamente com Deus. Então eles pediram a Moisés que falasse com Deus, em vez disso. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e ouviu a trombeta, e viu a montanha em fumaça, eles tremeram de medo. Ficaram à distância e disseram a Moisés: "Fala-nos tu mesmo e ouviremos, mas não deixe Deus falar conosco ou morreremos." Moisés disse ao povo: "Não tenham medo. Deus veio para testá-lo, para que o temor de Deus esteja com você e o impeça de pecar." O povo permaneceu à distância, enquanto Moisés se aproximava da densa escuridão onde Deus estava. Êxodo 20, versos 18 ao 21. Moisés muitas vezes acabou servindo como intermediário entre Deus e seu povo, levando os desejos dos israelitas a Deus e trazendo os desejos de Deus aos olhos dos israelitas. Às vezes, Moisés até aplacou a ira de Deus, convencendo-o a perdoar os israelitas e reter sua punição por sua desobediência. Números 11, verso 2, Números 14, versos 19 e 20, Êxodo 32, verso 14. Moisés era um juiz como profeta. Moisés era o representante de Deus para o povo de Israel. Então, sempre que eles tinham disputas, eles se voltavam para Moisés para aprender a vontade de Deus, e ele era o juiz de cada caso. Quando o sogro de Moisés, Jetro, veio de Midian, ele imediatamente viu que Moisés estava assumindo muita responsabilidade, não era sustentável, e propôs uma nova solução. Ele escolheu homens capazes de todo o Israel e os fez líderes do povo, oficiais sobre milhares, centenas, 50 e dezenas. Eles serviram como juízes para o povo em todos os momentos. Os casos difíceis eles trouxeram a Moisés, mas os simples eles decidiram por si mesmos. Êxodo 18 versos 25 e 26. A conexão direta de Moisés com Deus o tornou inestimável como juiz, mas porque ele conhecia tão bem a vontade de Deus, ele foi capaz de ensinar outros a servir os israelitas nessa capacidade. Quando Moisés viveu? A Bíblia muitas vezes nos dá pistas para estimar quando as pessoas bíblicas viveram. Às vezes, nomeia pessoas cujas vidas são registradas em histórias seculares ou eventos que foram registrados em outros lugares, ou a própria data do texto dá uma pista. Infelizmente, não temos muito contexto para quando Moisés viveu. O Pentateuco não nos diz quem era Faraó no Egito na época do Êxodo. Eusébio de Cesareia, o pai da história da Igreja, registrou a linha do tempo de importantes pessoas e eventos bíblicos em detalhes meticulosos em seu livro, Cronicon. Em uma tradução deste trabalho, Jerônimo afirmou que Moisés nasceu em 1571 a.C., mas isso não é confiável. Enquanto Eusébio teve acesso a uma das maiores bibliotecas antigas do mundo, incluindo muitas obras que foram perdidas para sempre, e Jerônimo era um estudioso talentoso, seus cálculos são bastante não científicos. Apesar de sua grande liderança, Moisés enfrentou desafios e oposições internas, como rebeliões e murmurações do povo, e desafios externos, como enfrentar nações hostis. No entanto, ele sempre buscou a orientação divina e conduziu o povo com fé e perseverança. Embora Moisés tenha sido impedido de entrar na terra prometida devido a uma desobediência específica a Deus, sua importância e influência na história de Israel são inegáveis. Ele é lembrado como um profeta, legislador e líder carismático que guiou os israelitas durante um período crítico de sua formação como nação. Sua vida e ensinamentos continuam a ser estudados e admirados por pessoas de diferentes tradições religiosas até os dias de hoje. A morte de Moisés. Na véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Deuteronômio 34.
Se você chegou até aqui, se você gosta de estudos bíblicos como esse, convido cada um dos irmãos e irmãs a se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Eu sou o missionário John Silva. Que Deus abençoe a todos até o próximo vídeo.